Muito bem, está aí o aviso, né? Vem cá, Viviane, deixa eu já apresentar a Viviane, né? Para quem não conhece, é claro, né? E apresentar o Jonas também. Vem cá apresentar a Viviane e o Jonas, né? Esse casal que eu tive o privilégio de fazer o casamento, né? Fiz o casamento já uns aninhos atrás. Quantos anos atrás? 27 anos atrás, né? Fiz o casamento deles, estava verificando aqui com quem eu tinha apresentado das crianças, né? Só apresentei o Jonatas, né? O mais velho, não é isso? O mais velho, e batizei o Israel. O tempo vai passando, né? E eu continuo o mesmo. O tempo vai passando. Abro parênteses, os irmãos fizerem um recordar e viver, e me viram ali de cabelo preto, né? E só que eles me falaram que eu estou melhor agora do que antes. Se ninguém fala, eu mesmo falo. Desse jeito. Mas, e a gente tem assim uma história que a gente louva a Deus pela vida deles. E hoje está sendo um dia muito especial para toda a família, acaba sendo, né? Viviane está podendo lançar esse livro, que já estava ali. Falei, vai sair ou não vai, gente? Vamos botar para fora, né, Jonas? Vai e não vem. E graças a Deus, o livro está aí, florescendo, em galhos secos, uma experiência pessoal dela, algo de Deus, algo que edifica as nossas vidas e todas as experiências dolorosas, difíceis que nós passamos, é algo que o Senhor quer que nós edifiquemos outras vidas. Não tem nada difícil que nós enfrentemos que o Senhor não tem um propósito de abençoar o outro, tá? De abençoar o outro. Não para em nós, é para alcançar o outro. Então, nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de Viviane. Temos pessoas de São Paulo que estão participando, né? Pessoas de outros estados que estão online, gente da família, Paraná também. Espírito Santo, um abraço para você que está conectado conosco. Portugal, né? Tem, Estados Unidos, está todo mundo ali conectado conosco. Um grande abraço para você. E são amigos, são pessoas do relacionamento de Viviane. E é aquela questão, nós não estamos aqui, nós estamos mais longe do que nós imaginamos, né? Chegamos até a esse lugar, através do que Deus tem feito na vida dela, né? Então, nós louvamos a Deus. Nós vamos orar. Quero abrir apenas um parênteses aqui para lembrar que no próximo sábado temos um ensaio aberto do musical de Natal, em frente à padaria, antes do supermercado Maringá, às 19 horas. Não é isso? Às 19 horas, em frente ali, é uma palhinha do que vai acontecer no dia 21, porém, é um tempo que Deus estará nos dando a oportunidade também de colocar a igreja na rua e proclamar a palavra de Deus próximo sábado, às 19 horas. Vai lá, fica próximo à padaria, né? E vai ser um tempo especial. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor permite que possamos viver com a Viviane e com a sua família, ó Deus, ao lançar esse livro. É uma história da vida real, é uma mensagem, é uma proclamação de que é um Deus que usa as nossas lutas para fazer com que nós floresçamos no meio das adversidades. O Senhor tem permitido, né, que a tua serva passe por tantos desafios, por tantas lutas, mas ela tem sido um canal de bênção. Recentemente, a tua filha pôde vir de Volta Redonda e ser um instrumento lá para a salvação, para a reconciliação da pousada que ela, da dona da pousada onde que ela ficou hospedada. E nós louvamos, é isso que Deus faz conosco, nos levar para florescer no meio das adversidades. Senhor, nós abençoamos todos que estão online nesta hora, que eles sejam edificados, abençoados com o testemunho, com a palavra da Viviane. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando essa família, ó Deus amado, cada dia entrando com a provisão do Senhor, com o cuidado do Senhor,
sobre a vida dos teus filhos. Toma-os nas tuas mãos, guarda-os, proteja-os, ó Deus, e que, mais uma vez, nessa noite, saiamos daqui edificados, desafiados, tirando lições para as nossas vidas. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É com muita alegria poder estar aqui compartilhando mais uma etapa da minha vida, essa bênção da minha vida, que eu digo que Deus vai mudando estações, né? A gente vai passando por estações na nossa vida. E esse é um tempo de que Deus mudou uma estação na minha vida. Esse livro, Florescendo em Galhos Secos, demorou 2 anos para ser lançado, né? E aqui eu tive que exercer a minha paciência, a minha perseverança, a minha fé, a minha confiança de que ia florescer no tempo certo. E Deus, Ele tem os seus caminhos, e Ele tem os seus propósitos, e Ele tem um tempo determinado para tudo. E hoje eu estou com ele aqui em mãos. Não tem como eu não ler as dedicatórias principais aqui, porque foram pessoas que participaram de todo esse processo da minha vida, de oração, de sustentação, de intercessão pela minha vida. E eu gostaria de ler algumas dedicatórias para que você entendesse que esse livro não só faz parte da Viviane, mas também das pessoas que estavam comigo aqui o tempo todo. Eu dedico esse livro a meu esposo, meus filhos, porque tem sido um porto seguro na minha vida, nas tempestades que eu tenho passado. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Dedico também aos meus pastores, Edmilson e Cláudia Evaristo Bartolomeu, que têm sido meus conselheiros espirituais, que hoje, e até hoje, têm me ajudado a não desistir das adversidades da minha vida. E vocês têm sido exemplo para a minha vida desde quando eu me converti, né? Há muitos anos atrás, desde a adolescência, que eu estou debaixo aqui de uma submissão pastoral, que eu digo não é uma submissão cega, é uma submissão por amor, porque eu vejo o quanto que eles têm dedicado a sua vida para nos ensinar, para nos aconselhar. Quantas vezes eu fui no gabinete do pastor, o pastor puxou minha orelha, né? E eu pude ali receber as correções dele, e hoje eu estou aqui, porque eu sei que quando nós estamos andando debaixo de uma submissão espiritual do Senhor, e também por meio de alguém que nos ensina, Deus derrama a sua bênção. Também dedico a esse livro à minha amada Igreja Bibana. Se não fosse vocês me acolherem há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, talvez hoje eu não estaria aqui escrevendo esse livro. Porque eu cheguei aqui de uma forma como Noemi. Cheguei muito triste, com tantas lutas, enfrentando tantas dificuldades. E vocês, Ibibana, me abraçaram, me acolheram, oraram, intercederam por mim. Eu não posso citar nomes aqui porque eu vou estar sendo injusta. Eu digo a igreja, por toda a igreja, porque toda a igreja orava por mim, me abraçava, me dava uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, de esperança. E eu quero honrar vocês, porque vocês realmente são uma família para mim. Também quero agradecer a todos aqueles, dedico esse livro a todos aqueles que estão passando por situações difíceis, caóticas nas suas vidas, porque é difícil expressar quando nós estamos com dor. E que essas palavras desse livro tragam conforto, esperança, inspiração, para que vocês possam florescer em meio a galhos secos. Também quero expressar a minha gratidão e meu eterno apreço pelas pessoas que estiveram ao meu lado durante todos esses momentos desafiadores da minha vida que eu passei em outros lugares, em outros estados. Vocês que estão me acompanhando pela internet, tem muitos amigos de vários lugares do estado do Brasil, fora do Brasil, que muitas vezes, quando eu compartilhava com alguém compartilhava em grupos da igreja, e igrejas que eu nem conheço, pessoas que eu nem sei quem são, pessoas que eu não conheço pessoalmente, intercederam, mandavam mensagem de fortalecimento, vídeos para mim enquanto eu estava na UTI, nos hospitais, e eu não tenho palavras para agradecer vocês. Muito obrigada pela presença de vocês na minha vida. Também quero agradecer ao pastor Patrick McClure e a sua esposa, Indianel McClure, pastor Denis e pastor Kátia, a esposa Kátia, e pastor Joel e a sua esposa, que acompanharam a maior parte dos meus processos, acompanhando comigo ali nos hospitais, me aconselhando, me discipulando, orando pela minha vida.
estando ali ao meu lado e da minha família. Quero agradecer à Igreja Batista Bíblica de Jacareí, os meus familiares, que estavam ali enfrentando também grandes obstáculos comigo nessa recuperação. E de coração, meu coração transborda hoje, em poder deixar esse livro para muitos lerem, não só ler somente um livro, mas também aprender da palavra de Deus, de todos os ensinamentos que eu aprendi por meio da palavra do Senhor, enquanto estava vivendo momentos difíceis. E também quero expressar a minha gratidão a alguns profissionais de saúde, que eu sei que também estão assistindo aqui pela internet, que guardaram, que cuidaram de mim com muita compaixão, enfermeiros, médicos, que guardaram a minha vida e cuidaram de mim incondicionalmente. Meu eterno obrigado. E eu louvo a Deus por cada uma da vida de vocês. Quero também agradecer o pastor Amós por ter feito o prefácio do meu livro com a pastora Cláudia, porque esse livro, a Raíssa me incentivou muito a escrever esse livro, quando eu cheguei aqui. E eu, particularmente, não tinha intenção nenhuma de ser escritora, não tinha intenção nenhuma de escrever nada, assim, só quando estava no hospital, na UTI, que eu resolvi escrever algumas coisas para deixar para a minha família. E a Raíssa, quando chegou aqui, o Aldinei tinha acabado de lançar um livro, e eles falaram para a Viviane, coloca a sua história, escreva a sua história, vai edificar muitas vidas. E eu ainda estava com muita dúvida. E eu cheguei aqui num culto de quarta-feira, o pastor Amós estava pregando justamente sobre o texto de Jó, e foi o texto que eu tinha no meu coração para começar a iniciar a escrever. E por meio da sua pregação, foi uma confirmação para que eu pudesse colocar tudo isso no papel. Então, eu agradeço a cada um de vocês, e eu queria expressar a minha gratidão com esse livro, deixar esse livro, e também falar para vocês que a nossa história não é só questões, não é só um livro, né? Tem toda uma história. E a minha jornada continua. Minha jornada com Deus, hoje, ontem, eternamente. Fui convidada também para fazer um capítulo desse livro como devocional, contando um pouco da minha história, resumido, mas uma devocional de fé e de esperança para quem sofre. E Deus me deu o privilégio de escrever esse livro com os convidados, e a Raíssa também está dentro desse livro. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque, com certeza, quem me viu antes não imaginava que eu estaria escrevendo algo para deixar de consolo, de conforto para a vida de alguém. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor Deus, gratidão ao Senhor, a Deus, porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está aqui nesse lugar. E o Senhor também está aqui na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Que as palavras que o Senhor colocou no meu coração, na minha vida, possa florescer, ó Deus, na vida de alguém, possa ajudar alguém a entender, ó Deus, porque o sofrimento faz parte da vida humana, e porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, trabalha na nossa vida por meio da dor, por meio do sofrimento e por meio de tantas coisas que passamos. Eu te louvo, te agradeço de coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, já fez, tem feito, ainda fará, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixasse ela aí pertinho de você. Mas antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta para você. E gostaria que vocês fossem bem sinceros, porque eu vou abrir um pouco aqui e expor a minha vida para vocês, parte da minha vida. E eu também queria que você também compartilhasse comigo um pouquinho daquilo que você está vivendo. Então, eu queria perguntar para você, quantos aqui já passaram por algum momento de sofrimento na sua vida? Levante sua mão. Amém. Quantos de vocês já passaram por problemas de dores físicas? Dores emocionais? Traumas? Questões espirituais? Perdas? Traições? Culpas? Quantas pessoas estão passando por coisas que muitas vezes eu passei e você também já passou. Então, nós vamos aqui compartilhar experiências, porque a palavra de Deus diz que todos nós passaremos em algum momento da nossa vida, nós passaremos por dores, em sofrimento, mas a palavra de Deus diz que nós deveríamos ter bom ânimo, certo? Então, não é só eu que estou passando por um momento, ou que passei, a igreja toda também já passou por algum momento de aflição e angústia na sua vida. Mas em momentos da nossa vida, a gente se pergunta, quem já fez essa pergunta? Por que eu estou passando por isso?
Já fez essa pergunta para Deus? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso com a minha vida? Por que isso só acontece comigo? Quantas vezes a gente pergunta? E quantas vezes a gente faz essa pergunta? Por que tanto sofrimento? Acredito que em alguma fase da sua vida você já passou por esse processo e você já perguntou alguma vez na sua vida em oração, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta frustração? Por que tanta decepção? Por tantas coisas que nós passamos na vida. A Bíblia, ela traz um testemunho de um homem que está baseado no meu livro, que é o Jó. Jó, ele passou por muitos sofrimentos, e Jó era um homem temente ao Senhor. E ainda assim, ele passou por sofrimento. O sofrimento, a gente sempre pergunta, o sofrimento pode ter um propósito na nossa vida? Pode revelar algo sobre Deus, sofrimento? Pode? Porque às vezes é tão ruim sofrer, é tão difícil sofrer. Pode tirar alguma coisa de bom em meio ao sofrimento? E para entender isso, a gente precisa entender, passar pelo caminho da palavra de Deus e entender lá um pouquinho do Velho Testamento, entender um pouquinho do Novo Testamento, de como Deus usou a história de Jó. E eu vou passar por duas histórias aqui. Vou falar um pouquinho sobre a história de Jó e um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue. Porque Jó teve sofrimento intenso e perdeu tudo. E a mulher do fluxo de sangue também sofreu bastante, mas ela sofreu muitas dores e sofreu tudo que ela tinha que sofrer naquele momento. E a gente olha e vê quantas lágrimas Deus transformou dessa mulher em alegria e também quantas dores de Jó transformou em bênção. Então, há sim a possibilidade de Deus transformar as nossas dores em algo que vai edificar a nossa vida e que vai trazer bênção para a nossa vida. Né? Se você for lá ver o livro de Jó, né, o sofrimento de Jó era algo que era praticamente invisível no início. Porque Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. Mas, num ambiente espiritual, ali no ambiente onde Jó não conseguia enxergar o que estava acontecendo, houve ali, né, de repente ali, houve uma situação em que Satanás aparece perante Deus e questiona a integridade de Jó. E o sofrimento que era privado, né, que não era aparente naquele momento, passa a ser visto por todos que estavam à sua volta. Jó não tinha ciência do que estava acontecendo com ele. Hoje nós temos ciência porque nós lemos o livro de Jó, e já entendemos a história, já entendemos o final. Mas Jó, quando estava passando por tudo aquilo, ele não estava entendendo por que ele estava passando por tudo aquilo. Mas no âmbito espiritual, Deus sabia por que ele estava passando por tudo aquilo. E às vezes, a nossa dor tem mais a ver com o mundo espiritual do que com o natural. Porque a soberania do Senhor, ainda assim, governa todas as coisas, como a pastora Cláudia leu aqui lá no início, o Salmo 139. Deus nos sonda, nos conhece, Ele sabe do nosso profundo, do nosso secreto, Ele nos formou, nos criou desde o ventre da nossa mãe, e Ele sabe daquilo que precisamos, Ele sabe daquilo que nós precisamos dentro de nós para amadurecer, para crescer, para ter maturidade, e às vezes Deus usa isso nas nossas vidas, usa o sofrimento com essa intenção. E lá no finalzinho do livro de Jó, lá em Jó 42, 5, se você depois quiser abrir, né, pode abrir, que diz assim, Jó faz a seguinte declaração, depois que ele foi exposto ali a toda aquela situação, diante das pessoas, diante de todo aquele momento difícil de dor, Jó diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de Jó passar por todo aquele sofrimento, de toda aquela dor, de toda aquela exposição, de todo aquele momento difícil na sua vida, ele entendeu que ele, ainda assim, não conhecia a plenitude de Deus por completo. Ele ainda precisava conhecer mais. Então, o sofrimento, na minha vida e na sua vida, tem esse propósito, de nos fazer amar mais a Deus, de conhecer mais a Deus, de nos aproximar mais de Deus, de fazer mais a sua vontade, de ser mais parecido com Jesus. Esse é um propósito também do sofrimento. E, às vezes, isso só vai acontecer, meus irmãos, quando nós passarmos por situações difíceis na nossa vida.
Só vai acontecer determinadas situações quando nós entendermos, irmos lá para o fundo, em situações bem lá para baixo, para que nós possamos compreender quem Deus é na nossa vida. E há revelações que só vêm através do fogo. Você já percebeu que tem situações na nossa vida que só vamos experimentar um relacionamento mais profundo com Deus por meio do fogo, por meio quando nós temos que passar por aquela provação difícil? Há também visões que só nascem depois quando nós estamos com vestes de cinza, para depois chegar, sim, vestes de louvor e de alegria. Há situações, há encontros com Deus que só vai acontecer quando você estiver no vale. Às vezes a gente está tão preocupado só com as bênçãos e a vitória, e a gente esquece que nesses momentos mais difíceis e delicados da nossa vida, é ali que o Senhor se revela a nós com uma maneira diferente, com um amor diferente, com uma palavra diferente, com um cuidado diferente, com um consolo diferente. Ele vem e você percebe que Ele está ali no meio do fogo com você. Ele está ali no meio das cinzas com você. Ele está ali no meio do vale com você. Quantos de vocês, não só a mim, já passaram por momentos de vale, de dor e de sofrimento? Mas quantos de nós enxergamos Deus ali, presente, um Deus Emanuel conosco? E assim aconteceu comigo, né? Eu tenho vivido, desde a minha, vamos dizer assim, da minha adolescência, momentos muitos de dores e sofrimentos. Uma história que tem me acompanhado por muitos e muitos anos. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que dentro desse contexto de dores, hoje eu conheço um Deus do qual há algum pouco tempo atrás eu não conhecia. Porque a gente vai se aproximando mais da presença. A gente vai buscando mais conhecer a presença do Senhor. E isso não tem preço. Não tem preço. Então, o sofrimento, ele tem esse poder nas nossas vidas. Jó perdeu os bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu a sua reputação, e até a compreensão dos seus amigos, Jó perdeu naquele momento. Até da sua esposa, ele foi mal entendido, interpretado. Mas, depois que tudo aquilo aconteceu, Jó, ele experimentou ali, dentro daquele contexto, conheceu um Deus que era plenamente, abundantemente cheio de amor e de compaixão. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos responde, muitas vezes, nesse silêncio que às vezes Deus faz, nesse período que a gente está passando por um momento de dificuldade, mas Ele também não responde todas as nossas questões, os nossos questionamentos. Às vezes Ele fica em silêncio, porque nós estamos em construção. E nós só vamos compreender algumas coisas ao passar do tempo. E eu tenho experimentado isso, tenho visto que algumas coisas lá atrás eu não entendia, hoje eu estou passando a entender. Algumas coisas lá eu questionava a Deus, perguntava por quê. Hoje eu já não pergunto tanto, mas eu percebo quanto que Deus está me levando para um processo de entendimento, de conhecimento dEle. Jó, naquele momento, foi exposto para ele o coração dele, diante de todos, e ele também expôs ali, Deus expôs o coração de Deus foi exposto, e o coração de Deus, de Jó, também foi exposto naquela situação. Que lá em Jó 1:21, Jó diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Ali nós podemos ver um verdadeiro adorador diante de uma situação de dor. E quantos de nós, quando estamos passando por um momento de dificuldade, de dor, ao invés de nós darmos esse louvor de gratidão ao Senhor, nós murmuramos, reclamamos, perguntamos, nos frustramos e ficamos indagando Deus, ao invés de olharmos para Deus e agradecermos a Deus, porque sabemos que Ele está ali conosco e está nos sustentando sobre uma rocha. Também queria falar, antes de falar sobre o meu testemunho, eu quero falar sobre Paulo. A vida de Paulo também é uma vida de sofrimento. Muitos querem viver o chamado de Paulo, né? Querem fazer as obras de Paulo, querem viver o chamado de Paulo, mas Paulo também passou por muitos sofrimentos, inclusive teve sofrimentos que ele não foi tirado da vida de Paulo, né?
E ele permaneceu diante do Senhor ali, e ele disse uma declaração que isso me mexe muito comigo até hoje, que diz assim, lá em 2 Coríntios 4,17, que diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A palavra de Deus aqui está dizendo que essa palavra não tem potencial de produzir. Está falando que ela produz. Se ela produz, então, quer dizer que o sofrimento ele tem uma intenção de fazer-nos passar por tudo isso e produzir peso de glória na nossa vida, de honra na nossa vida. Então, a gente não pode rejeitar a dor. Eu tenho aprendido que a gente não pode rejeitar, às vezes, as aflições, as angústias da nossa vida, porque tudo isso tem um peso de glória na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a lidar com as questões do sofrimento. E lá em Pedro também, 1 Pedro 5:10, diz que depois de terem sofrido por um pouco de tempo, ele os fortalecerá e aperfeiçoará e o afirmará. Olha que palavra interessante. Ele diz que todos nós vamos passar por um tempo de sofrimento, mas nesse tempo o Senhor estará conosco e vai ser pouco tempo, vai ter um fim. Nenhum sofrimento é eterno por um tempo aqui na terra. Tem um fim, tem um tempo determinado por Deus para que aquilo cabe. Enquanto isso, Ele vai te fortalecer, Ele vai te aperfeiçoar e Ele vai te firmar na rocha do Senhor. Então, eu creio que nós podemos, sim, aprender com o sofrimento. E quem mais nós podemos aprender, mais do que todo mundo, né, dentro do Novo e do Velho Testamento, falar sobre Jesus. Jesus diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus sofreu e Jesus foi considerado homem de dores. Jesus sofreu por mim e por você, para que cumprisse um propósito determinado pelo Pai. E todas as coisas se cumpriram diante de Jesus. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e isso nos basta. Então, eu queria dar primeiro esse embasamento para nós, para falarmos sobre sofrimento. Que eu poderia falar simplesmente das minhas dores, colocar aqui para você, mas eu queria trazer essa palavra do Senhor, primeiro falando sobre a história de Jó, porque muitas pessoas, elas têm problemas e dificuldades de entender o sofrimento. E nós precisamos entender que o sofrimento também é para a glória de Deus, amém? Então, se você está sofrendo, não se sinta que você não é amado por Deus, que Deus não te ama, que Deus não está cuidando de você. Se você está passando por sofrimento, é porque, pelo contrário, Ele te ama muito e Ele está te forjando, Ele está trabalhando, Ele está tratando, Ele está cuidando para que você seja cada vez mais parecido com Jesus, amém? Você recebe essa palavra, você entende que o sofrimento é para a glória de Deus? Então, declare aí na sua vida, eu entendo que o sofrimento é para a glória de Deus e vai gerar em você um testemunho, amém? Então, agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre mim. Depois que eu falei um pouquinho aqui sobre a palavra, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é a palavra que nos limpa, a palavra que cura, que transforma. Não é o testemunho da Viviane que vai mudar a vida de ninguém, mas eu creio que o nosso testemunho também nos fortalece compartilharmos o nosso testemunho uns com os outros, né? É importante a gente compartilhar o nosso testemunho uns com os outros. Então, para eu não me perder aqui, né, porque a gente acaba falando muitas coisas, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu gostaria de frisar para vocês aqui. Vamos lá. Desde a minha infância, eu vim de uma família, minha mãe era assembleana, da primeira igreja batista, primeira igreja assembleia de Belém do Pará. E minha mãe, ela se afastou da igreja e veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. E minha mãe, ela sempre amou o Senhor, sempre foi temente ao Senhor, mas por conta de uma situação muito delicada da vida dela, ela precisou sair da presença dos meus avós, porque meu pai expulsou a minha mãe de casa. E a minha mãe veio para o Rio. E ali minha mãe começou a história dela, de vida, lutando muito para trazer o meu irmão, lá de Belém do Pará, para o Rio, e conheceu o meu pai. E meu pai
era da Bahia. Meu pai teve 2 casamentos, vamos dizer assim, casamentos frustrados, e veio para o Rio e conheceu a minha mãe. Minha mãe sempre teve um sonho de casar, de ter uma família, de ter filhos, e de ter 3 filhas meninas, era o sonho da minha mãe. E minha mãe conheceu meu pai numa metalúrgica, e os 2 se juntaram, e ali resolveram formar uma nova família. Minha mãe sempre foi muito temente ao Senhor. Minha mãe queria estar dentro do contexto eclesiástico da igreja, mas meu pai, por ter outras religiões, e meu pai era muito conhecedor de todas as outras religiões, não deixava minha mãe ir para a igreja, a não ser se fosse para a igreja católica. E aí minha mãe começou a frequentar a igreja católica porque ela não queria deixar de estar no momento de comunhão com os irmãos. E eu cresci nesse ambiente, meu pai adorando outros deuses e minha mãe nesse contexto de igreja católica. Minha mãe teve mais 2 meninas, meu irmão mais velho, e eu tenho mais 2 irmãs, a Mirna e a Elaine. Minha irmã Elaine está em Jundiaí, e a Mirna, vocês conhecem, ela é daqui, e eu sou a mais nova. E nesse contexto familiar, muito diferente, muito difícil na parte espiritual, nós tínhamos uma vizinha, e essa vizinha da minha mãe era muito amiga dos meus pais, e ali eu sentia muito mais prazer em estar na casa da minha vizinha, porque minha vizinha era crente. E todos os dias que eu chegava da escola, eu ia para a casa dela. E ela é uma pessoa muito simples, assim, não tinha nada na sua casa, ela era da Igreja Deus e Amor. E ali, todas as vezes que eu chegava na casa dela, eu a encontrava ajoelhada, orando ao Senhor. E aquilo me marcava muito, porque quando eu voltava para casa, eu via aquelas imagens, via aquelas coisas na minha casa, via meu pai, né, na mesa de Allan Kardec, aquela coisa toda, aquela opressão na minha casa. E quando eu chegava na casa da minha vizinha, eu sentia uma paz tão grande naquele lugar. E eu falava assim, mas o que tem na casa dela que na minha casa não tem? E aquilo me indagava muito, porque eu era muito nova, tinha mais ou menos 7 para 8 anos. Eu era muito nova, mas aquilo me acendia uma luz na minha vida, por que ela tinha paz na casa dela e eu não tinha na minha. E aí um dia eu voltei da escola e eu entrei no quarto dela e ela estava falando com Deus. E aí eu falei com ela, como é que eu faço para falar com Deus? Ele me ouve? Ele me escuta? E ela, é claro, é só você se ajoelhar e falar com Ele, tudo que você precisa falar. Eu falei, mas como que uma pessoa lá no céu, que eu não consigo enxergar, que eu não consigo ver, pode estar aqui, está te ouvindo e você está escutando? Tinha muitos questionamentos. E ela falou, é muito simples. Você quer ouvir Jesus falar com você? Eu falei, claro que eu quero. E ali eu me ajoelhei diante dali. E ela falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero aceitar Jesus. Eu quero ouvir a Deus como você ouve. E ter essa paz que você tem. E ali eu aceitei Jesus no quarto dela, ajoelhada. E eu fui para casa muito feliz. Muito, muito feliz, porque no meu coração eu entendi, agora Jesus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, assim como fala com ela. E quando eu cheguei em casa, eu falei, pai, eu aceitei Jesus, eu quero ir para a igreja dos crentes, eu quero estar lá na igreja deles, porque eu sei que a igreja da Tia Carmen é maravilhosa, ela escuta Jesus, ela canta louvores, ela tem aqueles CDs, aqueles discos, né, que ficam ali e cantando, maravilhosos, e aquilo me encantava. E meu pai olhou para mim e falou, não, você não vai para a igreja de crente. Eu sou da determinada religião e você vai ficar debaixo da nossa submissão. E aquilo me deu foi um banho de água fria em mim. E eu ficava assim, mas eu quero ouvir Deus, eu quero falar com Deus. Ele, não, nosso Deus é diferente, é desse jeito aqui que a gente escuta Deus. E passamos a viver a minha vida. E muita gente daqui da igreja, eu não sabia na época, eles discipulavam meu pai. A mãe do pastor, da irmã Eleci, conhecia meu pai, porque meu pai era presidente da Associação de Moradores aqui no bairro. O pastor Porto, outros irmãos aqui, o irmão Mário, ministrava na vida do meu pai chamava meu pai para vir na igreja, meu pai nunca quis vir na igreja. Uma vez nós fomos num retiro, e ali eu fui toda empolgada, que lá, né, tinha tanta gente cristã. Meu pai foi e tal, mas não quis voltar. Então, muitas pessoas daqui da época investiram na vida do meu pai. E eu cresci nesse ambiente muito pesado. Até que eu e minha irmã, a Elaine,
nós íamos para a igreja da católica, e quando chegava no meio do caminho, às vezes, nós íamos aqui para a EBF, que tinha aqui a EBF. E nós vínhamos aqui, ouvia a palavra, e depois nós voltávamos para casa. E fizemos muitas vezes isso, e até que um dia eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu quero ir para a igreja. Ele: não, eu não vou deixar você ir aceitar Jesus lá na igreja dos crentes, não é a nossa realidade. E naquela semana, eu tive um sonho com meu pai, com a minha mãe, na verdade, que ela estava morrendo e sendo carregada pela escada e colocando dentro de um carro Fusca amarelo. E eu falei para minha mãe, mãe, sonhei que a senhora tinha morrido. Minha mãe: nossa, porque minha mãe sempre teve muitos problemas também de saúde. A mãe: nossa, será que vai ser eu? Aquela coisa de criança, né? E aí minha mãe falou assim: vai lá falar com seu pai. E eu fui lá falar com meu pai. Falei: pai, eu sonhei que minha mãe, Meu pai falou: não, não vai ser ela, não. Não vai ser ela. Cuida da sua mãe para mim, porque Deus vai me recolher. E eu falei: ei, pai, para de bobeira, né? Aquelas coisas de criança, não sei o que, tal. E passou-se 15 dias, e meu pai teve um derrame cerebral, e meu pai desceu a escada, conforme eu tinha visto mais ou menos no sonho, entrado num Fusca amarelo. E quando ele foi para o hospital, muitas pessoas na época que eram amigos aqui da igreja visitaram meu pai, evangelizaram meu pai no hospital, e meu pai aceitou a Jesus no hospital, e ele faleceu. Essa perda do meu pai, para mim, foi algo muito difícil para mim. Por que eu estou contando isso? Porque eu era muito nova. E essa falta de paternidade na minha vida, eu senti muito essa falta do meu pai. Porque, apesar de meu pai, a nossa família ser diferente, assim, no sentido de cultura religiosa, mas meu pai era muito carinhoso comigo. Meu pai era muito atencioso. Eu andava a todos esses lugares com o meu pai, em tudo quanto é lugar que você imagina. Então, eu tinha uma presença muito forte do meu pai. E essa falta de paternidade do meu pai, essa questão de desproteção, isso me fez, durante muitos e muitos anos, procurar essa falta de paternidade nas pessoas, essa proteção nas pessoas. E não tinha ninguém que me protegesse. Não tinha ninguém na época que me protegesse. Minha mãe decidiu que ela não ia mais casar de novo, porque ela falou que não ia colocar mais nenhum homem dentro de casa, porque nós éramos 3 meninas, e minha mãe realmente só casou com o meu pai. Ela não colocou nenhum outro homem na nossa casa. Ela falou que ia cuidar da gente, que ela ia casar com Cristo, e que ela ia cuidar da gente até o fim. E assim ela fez. Mas essa questão da falta de paternidade e dessa falta de proteção, eu fiquei muito exposta aos meus 8 anos de idade. E todas as pessoas que, às vezes, vinham, uma forma de carinho, de abraço, de acolhimento, eu recebia, porque aquilo era falta de carinho. Eu via os pais abraçando, cuidando de amigas, e eu queria ter aquilo para mim. Até que, infelizmente, eu passei por 4 molestações de pais de amigos, das minhas amigas, por conta dessa questão de estar muito vulnerável. E eu só fui entender aquilo depois de um tempo, que aquilo era um abuso, que não era um carinho verdadeiro. E aquilo comecei a ter problemas emocionais. Eu comecei a não querer mais estar no ambiente onde meus amigos estavam, as minhas amigas estavam. Eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu já sempre fui muito grande, né, muito para a minha idade. Então, eu achava que todo tipo de exposição, eu chamava a atenção para mim. Então, aquilo eu comecei a achar que todos os lugares que eu ia chamar a atenção para mim. Então, eu comecei a entrar num contexto um pouco dentro de depressão no meu quarto. E ali eu começava a ter vontade de tirar minha vida, de morrer, porque eu achava que Deus não me amava, por que meu pai tinha morrido, por que meus amiguinhos tinham pai e eu não tinha, porque quando chegava na festa da escola era um tormento para mim, porque todos tinham a questão de fazer, né, aquelas coisas de paz, de cartinha, tudo aquilo, e eu não tinha meu pai presente mais. Então, eu comecei a transferir a minha insatisfação no sentido para Deus, como se fosse Senhor, por que o Senhor tirou meu pai? O Senhor não me ama? E aquilo, eu cresci com esse sentimento de rejeição, da parte de olhar e por que tinha acontecido comigo, essa situação. E aos meus 13 anos, eu lembro que a gente passou de 1 ano, ficamos 1 ano, porque depois meu pai faleceu,
nós ficamos um ano recebendo cesta básica da igreja, os irmãos nos ajudando, porque meu pai não tinha, a gente ainda ficou sem dinheiro, né, para receber. E os irmãos da igreja davam muitas coisas para nós, passamos muita necessidade, minha mãe sempre ali conosco, minhas irmãs começaram a trabalhar. E isso foi passando, foi um processo, estou tentando acelerar um pouco também por causa do tempo, mas aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa padaria, e eu era um amigo do meu pai. E essa padaria, esse irmão, o irmão Sérgio, eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque ele me tratava com muito respeito, com muito carinho, ele sempre estava ali cuidando de mim como um pai. Mas eu trabalhava nessa farmácia, e tudo que eu, nessa padaria, tudo que eu ganhava era para comprar pão para dentro de casa, porque a gente passava por muita necessidade. Então, meu dinheiro era trocado por causa de comida, pão e coisas assim. E até que um amigo do meu pai, muito próximo na época do meu pai, nos ofereceu para minha mãe uma vaga numa farmácia para eu trabalhar de carteira assinada. E eu fui. E ali, por meio daquela porta aberta, eu fiquei trabalhando 1 ano e pouco, quase 2 anos. E, infelizmente, naquela situação em que eu estava ali, com os meus 13 anos de idade, por meio de uma falta de, vou dizer assim, né, de muita ética desse homem, ele me abusou, aos 13 anos de idade. E eu não consegui compartilhar com a minha mãe a situação na época, porque eu imaginava que a minha mãe iria se sentir super culpada por aquela situação. Não vou entrar tanto em detalhes aqui como foi a questão, porque eu acho que não cabe, mas eu guardei aquilo por toda a minha vida, com medo da minha mãe ela se decepcionar com aquela pessoa que era tão próxima dela. Porque minha mãe, ela cuidou tanto da gente, protegeu tanto a gente, e eu senti que se eu falasse aquilo na época, eu iria trazer uma culpa para ela. Eu guardei isso durante anos da minha vida. Fui abrir essa caixinha há 5 anos atrás, quando eu cheguei aqui, quando eu participei de um encontro aqui, onde Deus tocou muito no meu coração para que eu colocasse isso para fora. Mas, através disso, eu adquiri muitas dores emocionais. Muitas dores dos quais eu não sabia que eu estava desenvolvendo dores emocionais por conta daquilo. Eu não conseguia confiar nas pessoas. Quando eu contava para as pessoas que eu tinha sido abusada, né, namorados que eu tinha na época, eles se aproveitavam de mim e me descartavam porque eles falavam que eu não era mulher para casar. E isso me machucava muito. Então, eu fui crescendo com um espírito de rejeição. Eu fui crescendo sendo rejeitada. E aquilo foi gerando em mim muitas vezes vontade de tirar minha própria vida. Quantas vezes eu entrei no quarto e falei para Deus, Senhor, o Senhor não me ama. Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Mas, em um momento, Deus ali me fez enxergar que Ele estava presente comigo. Porque no dia que eu tinha sido abusada sexualmente, eu lembro que o pastor convidou a irmã Tânia Tereza, não sei se vocês lembram que ela estava aqui, e ela estava ministrando sobre isso. E eu estava lá em cima na galeria, e eu estava destruída, completamente destruída naquele dia. Falando, sem saber o que fazer, o que ia acontecer, e ela ministrou, falou assim, eu tenho uma menina lá em cima da galeria que ela foi abusada, eu queria que ela viesse aqui. Deus está me falando que você precisa descer aqui. E eu, por conta de não expor a minha família, por conta de toda aquela situação que na época era, né, a gente não poderia falar determinadas coisas de uma maneira mais aberta, eu decidi guardar aquilo para mim. E isso me machucava muito. Eu sabia que Deus estava me vendo, eu sabia que Deus estava presente ali comigo, mas eu não entendia por que eu estava passando e passei por tudo aquilo. Isso refletiu nas minhas escolhas, isso refletiu nas minhas decisões, isso refletiu em muitas coisas que eu precisava tomar de decisão, até que um dia que eu decidi, falei com Deus, Senhor, eu quero ter uma família, eu amo o Senhor, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero cumprir o Teu propósito na minha vida. Coloca uma pessoa na minha vida, qual realmente Ele venha me respeitar, venha me honrar e venha me amar. E Deus colocou o Jonas na minha vida. Ele chegou de uma maneira muito, digo que foi muito assim rápido na minha vida, mas eu me abri com ele, fui sincera com ele, ele me respeitou, ele decidiu me acolher, me abraçar, e nós conversávamos, eu olhava para ele, via que na época ele tinha um propósito do Senhor, um chamado do Senhor, e me apaixonei.
e falei, Deus, que o Senhor realmente, através da vida dele, que o Senhor possa cuidar de mim. E hoje nós temos 27 anos de casado, casamos, mas nós enfrentamos muitas dificuldades, porque em meio a todo esse processo da minha história, eu comecei a desenvolver problemas, dos quais eu não sabia que eu estava passando por conta dessas questões que eu mantinha, muitas vezes, guardada no meu coração. Porque, às vezes, quando a gente não expõe determinadas coisas, isso vai nos ferindo por dentro. E eu fui lidando com algumas situações do nosso casamento, moramos aqui, moramos em Manaus, e eu sempre tinha ainda esse sentimento dessa falta muito grande de paternidade. E eu buscava em muitas pessoas essa questão da paternidade. E Deus, o tempo todo falando comigo que Ele era meu pai, que Ele era meu pai, que Ele era meu pai, e eu não conseguia entender isso. Demorei muito para entender que Ele realmente decidiu levar o meu pai, mas Ele decidiu ser o meu próprio pai. E passou-se determinadas situações, nós fomos para morar em São Paulo, e eu lembro que, quando nós fomos em São Paulo, eu comecei a apresentar muitas doenças, muitos problemas físicos no meu corpo. Comecei a ter problemas de pressão, tive 2 pré-eclâmpsias do meu filho de 8, do Obadias, né, que foi o segundo, e do terceiro. O Obadias nasceu de 8 meses e o Israel nasceu de 7 meses. E todas essas minhas gravidez foram a maternidade foi muito difícil para mim. Eu cheguei a perder também um bebê, né, no segundo, depois do Jonatas, eu também perdi um bebê. E foi muito traumático para mim também a questão da perda, porque foi um erro médico, que o meu médico não estava presente na época para fazer a coletagem, quando eu perdi. E ali eu tive muito sangramento, precisei ir para o hospital, fiquei com restos de bebês dentro de mim. E eu lembro que ali quase que também eu morri por conta de um erro médico. E eu fiquei muito traumatizada com a maternidade. E quando eu passei por todos esses processos do meu terceiro filho, meu segundo filho para o terceiro, né, que nasceu, eu sofri muito todas as minhas gestações. Eu praticamente ficava mais dentro de casa, toda inchada, com pressão altíssima. Eu não conseguia sair de casa e só ficava de casa para o hospital, de casa para o hospital, remédios após remédios. Eu não podia levantar da cama, porque se eu levantava da cama, minha pressão ia quase a 23. Então, eu passei por muitas situações ali onde eu ficava praticamente com a perna inchada, com os braços inchados, sem poder fazer um movimento. Então, as minhas gravidez foram totalmente complicadas. E todos eles nasceram bem, vamos dizer assim, mas com muitas complicações no meu parto. E passou-se o meu parto, eu comecei a apresentar problemas na parte da barriga, que eu comecei a ter hemorragia, eu comecei a sentir muitas dores frequentes, eu fiquei 2 anos e meio sem saber o que estava acontecendo com o meu corpo, ia para tudo quanto é médico, e ninguém sabia diagnosticar o que estava acontecendo comigo. Fiz vários exames, tomografia, e não dava nada. E eu tomando morfina, tomando Tramal para suportar a dor. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade, alguns amigos meus estão aqui online da faculdade, sabem que eu estou falando isso. Eu ia de São José até São Paulo com dores, tomando medicação, mas porque eu tinha resolvido que eu não queria parar a minha vida por conta das dores, mas foram momentos muito delicados da minha vida. Até que um dia, um médico, vindo de São Paulo, eu entrado no hospital com um sangramento intestinal, e o médico falou que ia mandar eu fazer um exame fora, uma ultrassom fora, para que pudesse diagnosticar uma doença que ele achava que eu tinha. E ali foi, de fato, diagnosticado com endometriose profunda, que estava afetando o meu intestino, e eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. E ali eu fui para a UTI fazer essa cirurgia, onde eu tirei metade do meu um pedaço do meu intestino, de 20 centímetros, para poder, que estava obstruindo, então precisei cortar, religar e limpar toda a minha barriga, porque toda a minha barriga estava praticamente envolvida com a endometriose, ela já estava pegando todos os meus órgãos. Então, eu passei por muitos detalhes de sofrimento, muitas situações, sequências de sofrimento, muito em pouco tempo de espaço. Não era um espaço assim que eu passava um ano e um ano eu sofria e depois estava. Não, foram sequências muito rápidas, de uma após a outra. Ali eu tentando lutar e tentando
ter fé e esperança para passar por tudo aquilo, mas quem sabe do que a gente está falando de dores e internações, e médico, sabe que isso não é algo tão fácil de lidar, né, de você estar ali com o seu corpo, às vezes precisando de remédio. Então, isso tudo mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa parte física, e tudo isso veio de uma forma muito intensa na minha vida. Mas eu ali resistindo, buscando na palavra conforto, consolo. Muitas e muitas vezes esse livro de Jó, li muitas vezes no hospital para entender a questão do porquê que eu estava sofrendo, por causa do que de sofrimento, por conta disso, daquilo que eu estava vivendo, e Deus ali estando comigo presente nessas situações mais difíceis da minha vida. Até que, depois de passar por essa cirurgia, limpar toda a questão da endometriose, eu comecei a apresentar outros problemas por conta da endometriose. A endometriose pegou o meu apêndice, então eu tive que fazer uma cirurgia de emergência por causa do apêndice, retirar o apêndice. Depois eu tive que retirar outra parte do meu útero, porque, na verdade, não tinha como ficar com o útero. E fui absorvendo, descobrindo que essa endometriose que eu tenho, ela não é aquela que só fica aqui na parte do útero e do ovário, ela corre por todo o meu organismo. Então, mesmo eu tirando, o meu corpo é inflamado. O meu corpo todo ele é inflamado. Então, eu tenho probabilidade de ter endometriose na parte do coração, na parte do pulmão, na parte dos braços, na perna, no ligamento, em vários outros lugares que essa doença ela tem afetado. Até nos olhos ela afeta. Então, não é uma doença simples, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ela, se não for cuidada, ela realmente é devastadora. E ela, a partir disso, os médicos falam que, por conta de ela afetar todo o meu corpo e ser inflamado, ela causa problemas neurológicos. E foi o que aconteceu comigo. Acredito eu que essa minha astenia graves, o médico falou já para mim, que é devido à questão da endometriose, porque ela mexe com a parte totalmente imune, né, na nossa autoimune, e ela vai gerando problemas neurológicos. E todo esse sofrimento na minha vida me fez se aproximar cada vez mais do Senhor. Eu digo que todas as vezes que eu ia para o hospital, eu lembro que Deus providenciava algo para falar comigo, para me consolar, para me confortar, para mostrar que Ele estava ali presente comigo como um pai. Ele usava as faxineiras, ele usava as enfermeiras, ele usava os médicos, ele usava as pessoas para me abraçar, para me acolher, para falar da palavra, e eu enxergava Deus ali naqueles lugares. Só que eu estava muito preocupada com a minha dor. Muitas vezes eu estava preocupada com aquilo que estava acontecendo comigo. Até que, quando Deus começou a trabalhar no meu coração, começou a mudar a minha visão. E ali eu entendi que eu poderia falar do amor do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo com dor, e que Deus iria colocar pessoas na minha frente para falar, e que eu poderia falar de Jesus para essas pessoas. E ali eu comecei. Todas as vezes que eu ia para o hospital, aparecia alguém do meu lado para falar comigo, e eu começava a falar sobre Jesus. Eu lembro que eu li um livro que ganhei da esposa do meu pastor, O Sofrimento Não É em Vão. E como esse livro fez uma transformação na minha vida. Ele me fez enxergar que tudo aquilo que eu estava passando não era em vão, tinha um propósito para Deus. E ali eu comecei a falar de Jesus. E todas as vezes que eu ia para o hospital, tomar morfina, tomar tramal e tomar as medicações, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. E eu lembro que todas elas, quando eu começava a falar, começavam a chorar, começavam a falar que precisava voltar para Jesus, que precisava ter um encontro com o Senhor, que eu estava passando por tudo aquilo, como eu estava aguentando passar por tudo aquilo, e ainda assim não queria estar perto do Senhor. Tinha uma moça com câncer na época, que ela estava afastada do Senhor, e quando ela viu toda a minha ficha de tudo que eu estava passando, ela falou: como que eu posso não estar amando ao Senhor, se você está passando por tudo isso, está aí firme e forte com o Senhor? E começamos ali eu comecei a mudar a minha visão, e eu comecei a mudar um pouco a perspectiva sobre o sofrimento, e entender que também tinha pessoas que precisavam ser consoladas, confortadas, mesmo com eu passando aquela situação que eu estava passando. E eu lembro que, quando eu descobri a minha astenia graves, para mim foi algo muito desafiador. Antes disso, eu também tive câncer na tireoide, né? Tive um câncer na tireoide, e alguns viram o meu testemunho, que acho que eu coloquei isso no Instagram recentemente, né?
o quanto foi muito desafiador para mim, porque quando eu descobri que eu estava com câncer na tireoide, maligno no estágio 6, tive que correr para fazer a cirurgia de emergência, porque os médicos estavam achando que poderia dar metástase. Então, eu tive que correr para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, muito preocupada com a minha voz, de eu não poder mais cantar, de eu não poder mais adorar. E ainda assim fui. E quando eu fiz a cirurgia, voltei para casa, eu comecei a ter uma infecção e comecei a ter febre, uma febre muito alta. Voltei para o hospital e eu estava com pneumonia nos 2 pulmões. Tinha contraído HN1. E ali eu fiquei no UTI, isolada. Ali eu fiquei realmente muito mal. Eu achei que eu não ia sair dali. E eu lembro que a Joyce, ela deve estar assistindo, ela e o Wesley, esse vídeo. E eu tive um sonho com eles. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, sobre vestes de cinza, né? Porque eu lembro que eu estava ali, eu achava que dali eu não ia sair mais. Ali eu achei que eu não ia mais. Eu estava preparando já, preparando meu coração para encontrar com Jesus. Essa era a realidade. E eu lembro que eu tive um sonho. E esse sonho, que eles estavam do meu lado, tanto a Joyce quanto o Wesley estavam do meu lado. E eu tirando de cima de mim um cobertor. Tem esses cobertor de trapos de cinza, eles estavam tirando de cima de mim esse cobertor e colocando um cobertor todo colorido, e eu estava olhando para um horizonte enorme naquele momento, e eu olhava e eu via aquilo tudo azulzinho, lindo, e eu falava: Senhor, eu vou encontrar com o Senhor? Perguntando, né? E eu acordei. E naquele momento as medicações na época não estava fazendo efeito, eu tive que tomar outros tipos de antibiótico, e Deus ali, por misericórdia do Senhor, me recuperei. Saí do hospital e comecei, né, a fazer as coisas que eu devia fazer, continuar no ministério, continuar adorando, servindo ao Senhor, mas com algumas limitações, muitas limitações que havia na minha vida. E, por último, eu descobri que a minha astenia é graves, né, o qual ela é uma doença que incapacita os movimentos, é uma doença que ela tira toda a força muscular, ela é uma doença neurológica, qual eu falei, e ela te dificulta. Eu tenho que estar tomando um remedinho para poder ter força e carga de energia. Então, tem alguns movimentos que, para mim, é mais difícil fazer. A minha saúde é mais vulnerável. Então, eu já me recuperei da 6ª pneumonia, né? Da 6ª pneumonia agora. Voltei do Espírito Santo, peguei uma outra pneumonia. E essa 6ª pneumonia que o do Senhor me fez recuperar. E eu tenho uma baixa imunidade muito grande por conta dessa medicação, que eu tomando ela. Então, eu tenho uma saúde muito frágil a respeito disso. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Até cansa, né? Tantas dores. Mas eu creio que em tudo nisso, Deus tem trabalhado dentro da Viviane de uma outra forma. Em todos esses momentos, eu tenho conhecido a Jesus de uma forma como eu nunca conheci. Eu tenho amado a Deus como eu nunca amei. Eu tenho falado de Jesus como eu nunca falei. Eu tenho buscado ao Senhor como eu nunca busquei. Você pode olhar assim e falar assim: nossa, ela está aqui cantando, adorando, né? Com todas essas dificuldades. Porque eu entendo que se Ele me recolher agora, a única coisa que eu fiz foi amar mais ao Senhor. E eu quero contar esse testemunho, não para você ficar com pena de mim, com dó de mim, coitada, né? Por isso, não. Eu tenho falado isso para você, contado isso para você, que talvez a sua dor que você está vivendo, que você está passando, a luta que você está enfrentando na sua vida, tenha esse propósito também, de te aproximar cada vez mais e fazer você ficar mais parecida com Cristo, com mais compaixão das pessoas, porque quando a gente não sofre nada, a gente não tem compaixão com aquele que está do lado, com aquele que sofre, com aquele que está com dor na alma, que às vezes você olha assim, ele não está aqui na igreja, ele está sorrindo para você, mas dentro ele está com o coração quebrado. Então, esse olhar, Deus começou a trabalhar isso dentro de mim. E todos os lugares que Deus tem me levado, às vezes as pessoas têm perguntado, uma conversa aqui, uma conversa lá, e daqui a pouco a gente começa a se consolar na palavra, a consolar com fé e com esperança.
Eu tenho olhado para mulheres como eu nunca olhei antes, e Deus começou a me responder perguntas que eu indagava antes. Por que eu passei por questões de tantos abusos na minha vida? E fui entender que tem mulheres aqui que podem estar aqui nesse salão que enfrentou a mesma situação que eu, mas estão caladas. Não compartilharam com ninguém. Com dores que não falaram para ninguém. Quantos e quantos lugares eu fui convidada para falar, e quando eu falava sobre esse assunto, um monte de mulheres levantavam a mão. Adolescentes, jovens, homens, meninos falando sobre isso. Porque estão com dores guardadas que nunca foram faladas. E estão carregando para os seus casamentos, estão carregando para a sua história, dores que nunca foram expostas. E eu comecei a entender que todos esses esmagar dessa situação na minha vida era para trazer vida também para mim e para outras pessoas. Eu decidi que eu não ia me importar mais com a minha reputação, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre nós. Mas o que nós estamos preocupados a respeito do que Deus pensa de nós? Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que precisa ouvir justamente o teu testemunho doloroso de vida para que ela possa se fortalecer. E eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a depender do Senhor todos os dias da minha vida. A minha família sabe que tem dias lá em casa que é muito difícil para mim. Tem dias que para levantar da cama para mim não é fácil. Não é fácil. A força não chega e eu estou lá. Mas eu decidi que eu não vou viver pela minha incapacidade. Então, se você me vê aqui na igreja, é porque eu estou me esforçando para estar aqui servindo ao Senhor, para estar aqui adorando. Quantas sexta pneumonia, às vezes eu não consigo respirar, mas eu estou aqui adorando ao Senhor com o pouco fôlego que eu tenho. E isso é a minha gratidão, meu louvor a Ele. Eu não sei o que você está passando hoje, qual é o tamanho da tua dor, mas eu quero dizer que o sofrimento ele tem propósito. Eu me vi muitas vezes com essa mulher aqui que eu vou falar para você do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5:27, diz que essa mulher havia 12 anos de sofrimento, gastou tudo o que tinha, ficou pior, foi excluída da sociedade, considerada impura, sozinha, passou por muitos momentos invisíveis, foi julgada. Quantas e quantas vezes a gente, por sofrer, por estar com dores, as pessoas olham para nós e falam assim, ela não quer ser curada. Ela não quer ser ajudada. Quantas palavras eu precisei perdoar, queridos? Eu precisei perdoar muitas pessoas. Você pensa que eu passei por esse processo sem ter que perdoar? Não, eu perdoei. Porque eu ouvi tantas coisas de pessoas que eram minhas amigas, que caminhavam comigo e que diziam palavras que me afetavam. Eu cheguei a ser chamada muitas vezes de estragada. E eu fico pensando quantas mulheres, quantas pessoas e quantos homens ouvem isso no momento da sua dor. Então, nós temos que ter cuidado para tratar das pessoas, para cuidar das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo e nós não podemos ser mais aquela que vai afundar essas pessoas no seu sofrimento. Nós precisamos acolher, amar essas pessoas que estão sofrendo. Precisamos ser bocas do Senhor. Então, se você não tem uma palavra de bênção para abençoar, não fala para aquele que está sofrendo. Não fala, porque você não sabe o que vem da história dessa pessoa. Hoje eu abri aqui a minha caixa da vida para vocês, desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Mas tem pessoas que não falam esse tipo de coisa, não conseguem se abrir. Então, quando a gente entende que também a gente carrega bagagens que precisa ser curada na alma, a gente tem compaixão da vida das pessoas. E Jesus, ele não foi até essa mulher. O incrível desse texto é que Jesus não foi até essa mulher. Ela foi até Jesus. Ela precisou ir até Jesus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela precisou ir até Jesus. Ela estava num momento onde ninguém conseguia enxergar a sua dor, ninguém a entendia, ninguém a compreendia. Ela tentou de tudo e nada mudou. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela viu falar de Jesus, que Jesus curava. E ela disse que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Foi essa a declaração da mulher do fluxo de sangue. E não, Jesus não foi até ela. Ela teve que ir, romper a multidão e ir em tocar em Jesus. Então, eu creio que o sofrimento nos empurra para Jesus. O sofrimento nos leva a ir até Jesus. Nos faz estar desesperadamente por Jesus, porque só Ele pode tirar a nossa dor.
Só Ele pode resolver o nosso problema. Sem sofrimento, jamais essa mulher teria se aproximado de Deus. Sem dor, ela jamais teria tocado o coração de Deus. E sem desespero dessa mulher, ela jamais teria sido curada. Então, eu creio que todas as nossas lutas, os nossos problemas, nos empurram, nos aproximam mais e mais de Jesus. E, às vezes, Deus não vai usar o seu conforto, Ele vai usar o seu desconforto, a sua dor, para que você conheça mais e mais dEle. Então, talvez você esteja aqui enfrentando muitas coisas guardadas na sua caixinha e que você não falou com ninguém. Mas Ele te conhece, Ele te vê, e Ele sabe aquilo que você está passando. E quando essa mulher tocou em Jesus, ela sentiu que saiu virtude. Ela foi tocada. Ela foi curada. Curada das suas mazelas, dos seus sentimentos. E eu posso dizer que cada dia eu estou sendo curada. Eu lembro que uma vez eu conversando com a pastora Cláudia, a gente estava falando sobre não esconder, né, as nossas dores. E por isso que eu amo o projeto do Celebrando a Recuperação, porque ali todos nós somos expostos. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, é na minha vergonha, é no meu fracasso, é na minha fraqueza que o Senhor quer usar? Porque às vezes a gente acha tão forte, que a gente são tão forte, e na nossa fortaleza Deus não vai nos usar. Ele vai nos usar quando a gente se humilha diante dEle. E ali, na humilhação, Deus nos traz a honra que é necessária. Jó chegou no limite. A mulher do fluxo de sangue também chegou no limite. E só quando nós chegamos no fim, nós encontramos o começo, que é Deus na nossa vida. Essa mulher não achou resposta na religião, ela não achou resposta nos médicos e ela não achou resposta na tradição. Irmãos, quantas e quantas vezes eu fui buscar resposta na medicina e a medicina não respondeu à minha situação, não resolveu o meu problema. Mas eu creio que toda vez que eu toco no Senhor, eu sou tocada de uma forma diferente. Quantas vezes aqui eu, adorando ao Senhor, sinto o toque do Senhor na minha vida, me renovando, me refinando, me fazendo caminhar mais um pouco, me sustentando. É uma fé simples, mas é uma fé desesperada por Jesus. É uma fé simples, mas ela é poderosa. Ela move muitas coisas na nossa vida. E o sofrimento também tem o papel de nos ajudar a consolar uns aos outros. Está lá em Coríntios 1:4. Ele nos consola para que podemos consolar uns aos outros. Então, o que eu estou passando hoje, Deus tem colocado pessoas que estão passando e que passaram pelas mesmas coisas que eu. E hoje eu posso abraçar, acolher, cuidar, amar, entender, ter compaixão e respeitar essas pessoas, porque cada uma delas tem um processo. Ninguém sofre por acaso, e todo mundo sofre por alguém. Na mulher do fluxo de sangue, né, a identidade dela foi mudada. E eu lembro que eu sempre tive problemas com a minha paternidade, como eu falei aqui. E Deus, Ele faz questão de se manifestar de forma diferente nas nossas vidas. E naquele culto de cura, que aquele pastor americano veio aqui, eu não sei quantos estavam aqui, e quando ele falou sobre mim, todos viram ali que ele estava falando sobre mim, uma coisa me chamou a atenção. Não foi porque ele me chamou de escritora, foi porque ele me falou que Deus me via como uma filha. E ali eu vi Deus falando comigo, porque eu sentia que eu não era filha amada do Senhor. Muitas vezes eu me achava indigna do Senhor. E Deus, Ele olhou para mim como verdadeiramente uma filha, como essa mulher do fluxo de sangue. Ele ouviu ela chamar de filha, e eu me senti amada pelo meu Pai. Então, eu queria que você, nessa noite, ficasse com essa palavra. Quantas vezes você tem colocado situações no seu coração, o qual você precisa, nesse momento, simplesmente tocar no Senhor? Queria que você colocasse de pé, nosso tempo já praticamente estourou. Está quase aqui estourando. E eu queria que nessa noite aqui quanto online, você pudesse entender que Deus, Ele troca a sua identidade de sofrimento.
Ele tira as suas vestes de cinza e coloca vestes de louvor. Ele tira as nossas vestes de dores e coloca as nossas vestes de louvor. Talvez você está, como eu soube agora, que a Viviane está internada. A minha xará está internada. Ela não possa estar nem entendendo o processo dela no hospital. Mas eu quero dizer que Deus te ama e Deus está aí com você, onde você está. Talvez você esteja passando por momentos tão difíceis na sua vida que você fica perguntando, onde está Deus nessa situação? Ele está presente, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. E o sofrimento do Senhor nos revela a verdade de Cristo. Deus, Ele restaurou Jó, deu tudo em dobro. A mulher curada, ela recebeu uma nova identidade. Eu recebi uma nova identidade. Paulo sofreu e recebeu várias revelações da palavra de Deus a partir do sofrimento. E Jesus, quando sofreu, Ele trouxe a ressurreição de vida para mim e para você. Então, feche seus olhos. Nesse momento, eu quero fazer você se perguntar aí. A sua dor que você tem vivido hoje, tem te afastado de Deus ou tem te aproximado do Senhor? Você tem crescido mais em conhecer ao Senhor, ou você tem se afastado do Senhor por essa dor? Para pensar e refletir. Para pensar e refletir. E nessa noite, que seja diferente. Você se aproxime mais dEle. Em nome de Jesus. Sinto florescer ao cheiro das árvores.